seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando e o seu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Yahweh vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. O cepeiro lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas vão soando, o seu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Yahweh vem me salvar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. O cepeiro lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. Boa tarde, nação. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez no meu, no seu, no nosso canal, o canal Últimos Dias, que agora passa a ser o novo canal Últimos Dias, tá, nação? Nós não estamos vendo aí que o YouTube parece que não vai entregar o outro canal tão cedo, se entregar, né? Mas como esse nome é forte, canal Últimos Dias, até algum dos irmãos aí me alertaram para parabéns, obrigado aos irmãos que estão sempre firmes, dizendo: Edson Vitória, pode até perder o canal, mas não deixa morrer esse nome. Canal Últimos Dias é a força no YouTube. E aí eu falei, pô, tem razão mesmo. Então, esse canal que nós estamos usando agora, ele passa a receber o nome de canal Últimos Dias, tá, nação? Substituindo o outro que por enquanto ainda estamos vendo se conseguimos recuperar.
Então, o canal Últimos Dias, Edson Silva História, melhor que está sendo, o canal da Nação, é o canal da galera. Então, vamos substituir. Enquanto não vem o canal Últimos Dias, o oficial, isso aqui passa a ser, então, oficial a partir de hoje, é com isso que nós vamos crescer. Até porque muitas pessoas não estão encontrando o canal, até por causa do nome, né? Porque a pessoa já conhece o nosso trabalho com o canal Últimos Dias. Você pode ver que já tivemos vários canais com esse nome. Né? Fechava um, botava outro, fechava um, botava outro. Então, nós temos aí o canal Últimos Dias, vamos trabalhar com esse. E o nome desse canal você pode entregar, ele vai ter o mesmo símbolo, para não ficar muito distante, muito diferente. Então, voltamos aí com o canal Últimos Dias, só o nome, né, gente? Se o canal for devolvido, beleza. Nação, nós vamos falar sobre a ressurreição. E você lembra que eu falei com vocês o seguinte, né? Uma vez, falei assim, olha pessoal, nós podemos falar toda a verdade, né? Não tem problema. Então, o povo está preparado, está pronto. Porque o que nós vamos falar aqui está tudo registrado. A gente aqui não inventa nada, eu não sou doido, né? De pegar uma escritura do meu Criador e ficar inventando histórias, porque não se pode criar um fundamento em cima de um fundamento que já existe. Então, o fundamento do versículo sempre vai ser o capítulo, nunca que o líder pregue em cima do palanque, que eles chamam de altar. Nação, é claro que na ressurreição eu não falei tudo. Tem novidades aqui. Eu não falei tudo porque ainda a gente não tinha trazido o conteúdo. E às vezes as pessoas empolgadas podem chegar em casa para querer falar com o pai, com a mãe e eles começarem a perturbar aí o pessoal da nação. Então, acho que quando a gente for falar alguma coisa, nós temos que ter o ouro na mão. E agora nós vamos trazer para vocês. Na verdade, gente, a primeira ressurreição eu falei que era duas fases, mas não é, tá? Eu só falei das duas, não menti, mas eu omiti outras duas porque eu quis proteger muitas pessoas que às vezes, levado pela alegria, poderia chegar em casa e tem mais ressurreição, não sei o quê, e a coisa ficar muito mal colocada. Mas na verdade, gente, a ressurreição, tirando a segunda ressurreição, que é para o juízo, a ressurreição dos que estão com Yahushua são 4 fases. Isso, nação, está sendo ocultado pela liderança do sistema. 4 fases de ressurreição. E você vai acompanhar todas elas. Deixa eu falar uma coisa. A primeira fase da ressurreição, uma delas, das 4, já aconteceu. A outra está pronta para acontecer. A outra vai acontecer logo após essa outra. E a 4 vai acontecer depois dos 6.000 anos. Quer dizer, todas as 3 fases da ressurreição, ela aconteceu nesses 6.000 anos de vida temporal. Só uma que vai acontecer fora dos 6.000 anos, que vai acabar. Por isso que ela é fechada como primeira ressurreição. Porque ela fecha. Mas a primeira ressurreição, ela acontece, gente, lá no... Eu até anotei aqui para mim não... Como é ao vivo, a gente tem mania de esquecer, né? Então eu anotei aqui. Primeira fase da ressurreição, ela aconteceu com a ressurreição de Yahushua. Lembra quando Yahushua morreu, ressuscitou e trouxe com ele todos que estavam lá embaixo, que tinham crido nele desde Abraão, Isaac, Jacó, os nossos patriarcas antes do dilúvio. Você lembra? Deixa eu contar uma coisa para você. Todas as pessoas que creram no nosso Criador no Velho Testamento já ressuscitaram no dia em que Yahushua ressuscitou. Aí o pessoal está pensando que essas pessoas que ressuscitaram morreram de novo. Elas não morreram. Aonde elas estão, Edson? Aí nós vamos saber
quando tivermos na mesma condição que eles. Mas quando Yahushua ele ressuscita, a primeira fase da ressurreição já acontece ali. Ele vem, tanto que é falado desses homens nos apócrifos. Aquela turma do Velho Testamento que creu no Criador, já ressuscitado. E os pastores da igreja evangélica das abadias dizem, na ressurreição vai ressuscitar Abraão, Isaac, Jacó, Adão, o Sem. Não, gente. Na verdade, a primeira ressurreição coletiva, ela já acontece quando Yahushua ressuscita. A segunda que vai acontecer são todos aqueles que passaram pela grande tribulação. E a grande tribulação não está em Apocalipse. A grande tribulação não é a vinda da besta. Foi a escravidão dos negros, dos índios, a inquisição dos brancos e a invasão e a tomada de África. Nesses 400 anos, o sofrimento foi para todos que criam no Salvador, tanto por parte de Jafé, que estava sendo levado para os leões na arena, e foi na mesma época da escravidão, se pode pesquisar, como na invasão da África, pelos falsos muçulmanos que acabaram tomando os africanos até hoje, muitos mutilados e passam, sabemos que estão vivendo momentos difíceis financeiramente, e o povo europeu de Jafé, e o povo de preto e os índios. Então essa grande tribulação, ela foi avisada que ia acontecer a partir daquele momento ali, que Yahushua estava avisando aquele povo. E a quarta fase vai ser aqueles que não colocaram a marca da besta. Então olha só, gente, a primeira ressurreição foi todos do Velho Testamento que estavam com Yahushua, que creram nele. E Yahu não tem que ressuscitar ninguém do Velho Testamento. Ele já ressuscitou essas pessoas. Olha só, inclusive o próprio João Batista, que é o Elias. Porque por isso que o Elias teve que morrer. Porque ele vem para quê? Ele já vem na ressurreição. Todos que morreram antes da morte do madeiro, que creram nele, ressuscitado quando Yahushua ressuscita. Eu estou falando bem devagar para você entender. Eu não quero que vocês tenham dúvidas do que eu falo, não. Eu quero que vocês tenham certeza. Nós vamos ler, mas eu quero falar o que nós vamos ler primeiro. Que aí quando você pegar a leitura, você vai achar muito bom, muito gostoso de ler. Então, depois que Yahushua ressuscitou, que ele trouxe lá de baixo todos aqueles, inclusive nós temos a descida de Jesus no inferno, que é um livro apócrifo, que mostra lá o Abraão falando, né, o Davi, o pessoal comentando, os patriarcas. Todos eles já estão com Yahushua. Não sabemos aonde. Será que foi por isso que Abacuque ficou vivo e não morreu para receber? Não sabemos. É uma coisa que não dá para especular, mas dá para se entender que tem ligações aí que vai se casando. Depois, a segunda fase da ressurreição é todos que passaram pela grande tribulação em que deram a sua vida. Porque a grande tribulação foi uma mortandade em massa de jafetitas, semitas e caucasianos.
e africanos. Então, todos que perderam a sua vida na grande tribulação são os que vão ressuscitar agora, depois do terremoto. Mas, Edson, se os que vão ressuscitar agora serão só os que morreram na grande tribulação? Sim. E os outros? E os outros que morreram antes da grande tribulação e depois? Esses vão fazer parte da terceira fase, que são outras multidões. Tem como você provar isso na Bíblia para a gente? Tem. E é lá que nós vamos. E a quarta serão os últimos que deixaram para crer só na época que a besta viesse. E tiveram que dar suas vidas e morreram porque não aceitaram a marca da besta e nem adorar a imagem. Nós vamos mostrar tudo para vocês com exclusividade. E é muito interessante isso. Vamos começar primeiro agora que nós falamos, vamos provar. Vamos vir com provas. Falamos. Vamos provar agora essas 3 fases. Vamos ver a primeira fase que seria a segunda fase. A primeira fase eu não coloquei aqui, tá, gente? Eu esqueci de colocar. Mas a primeira fase, vocês sabem que foi aquela do Yahusha ressuscitando. Ele ressuscitou e veio todo o povo do Velho Testamento. Yahusha já fez a obra no Velho Testamento. Agora ele precisa fazer a obra dos que morreram nos 400 anos de escravidão, da Inquisição, que é a grande tribulação. Entenda bem, gente, grande tribulação. Por isso que quando a gente estava na igreja, a gente não entendia a grande multidão de Apocalipse 7. Eu ficava perguntando, como é que esse povo vieram da grande tribulação no Apocalipse 7 se a besta nem apareceu ainda? Porque o sistema me fez associar a grande tribulação à besta. E essa é uma passagem que muitos teólogos fizeram grandes confusões. Não existe grande tribulação para vir, ela já aconteceu. E foi a escravidão de 400 anos que muitos religiosos omitem, a Inquisição do povo branco, que aconteceu na mesma época, e a invasão de África, onde muitos africanos foram mortos, foram feitos também de escravos. A escravidão dos africanos, elas sempre existiram. A maldição de escravidão para esse povo já vem lá de trás, bem antes dos próprios hebreus. Então aqui nós vamos ter uma visão da segunda fase, que acontece justamente no momento em que este povo veio da grande tribulação. Então vamos ver aqui, Apocalipse 7, 9, 17. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante quem? O Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Como é que os judeus falam, os rabinos, que só existe o Pai e o Filho? Não, isso aqui está o Iahu e o Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostaram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Iahu, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Eu estou lendo conforme a Bíblia do Almeida, tá, gente? E um dos anciãos me falou dizendo:
Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha só, gente, isso aqui vai acontecer depois do terremoto, depois do selamento dos 154 mil. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da onde? Da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha só, gente. Por isso estão diante do trono de Arro, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono o apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Arro limpará de seus olhos toda lágrima. Ou seja, isso aqui já vai acontecer para a Jerusalém que vai emergir no meio da água, né? Isso aqui não é ainda na vida do porvir. Isso aqui acontece agora na vida temporal, tá, gente? Depois do terremoto. Temos depois, gente, eu vou deixar a terceira. Aí você vai dizer assim: tá, vamos pegar aqui a quarta, que é aquela bem conhecida, né, gente? Do Apocalipse 20. E vi tronos e assentados sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua e pela palavra de Iarro, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com o Yahushua durante 1000 anos. Veja que aqui já é uma ressurreição que acontece depois dessa vida temporal. Ela vai acontecer quando acabar os 6.000 anos. Essas são as pessoas que deixaram para viver Yahushua depois do terremoto. Tiveram que enfrentar os demônios, tiveram que enfrentar os anjos caídos, o dragão e depois a besta. Olha só. Mas temos a terceira fase. O que nós vimos, para não te confundir, o que nós vimos agora? A primeira fase foi Yahushua ressuscitando o povo do Velho Testamento. A segunda fase, os que participaram da grande tribulação, que não é a besta. Já aconteceu e foi o período do ano de 1500 a 1900. Escravidão, inquisição, perseguição na África. A terceira, gente, vai ser todas as pessoas que morreram, mas não em prol da marca da besta, não em prol da grande tribulação, e muito menos que fizeram parte do Velho Testamento, porque ali já foi feita a tratativa. Mas todos que morreram depois da morte de Yahushua, a partir da grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela começa a partir da morte de Yahushua até o final dos 400 anos de escravidão. Não durou só 400 anos, não. A perseguição, você vê que a perseguição já começa em Atos dos Apóstolos. A grande tribulação, ela durou. Foi uma tribulação duradoura, desde a morte de Yahushua até os 400 anos. Mas muitas pessoas não participaram dessa grande tribulação. Como, por exemplo, o pessoal de 1901 para frente. 1920, 1940, 1970, 1990, ano 2000, 2010, 2020, até o dia de hoje, essa galera de 1900 até os nossos dias, os que já morreram, eles morreram depois. E não morreram por causa da grande tribulação, e nem do Velho Testamento, e nem ainda da marca da besta, que não aconteceu. Morreram fora desses tempos. Esses que creram no Salvador estão com ele. E Arro está com seus espíritos lá em cima, que aí o texto vai chamar de multidão.
Então nós vamos ver aonde é que está essa outra multidão que vai ressuscitar logo após os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 19, versos 6 ao 17. Olha só, gente, essa terceira ressurreição aqui. Diz o texto: e ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas. Fica aí que eu vou ensinar você a fazer uma coisa na Bíblia bem legal sobre isso aqui, gente. E como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Yahweh. E eu lancei meus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Yahushua. Adora a Yahweh, porque o testemunho de Yahushua é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Yahweh. E seguia-no o exército no céu em cavalos brancos. Olha o exército aí, gente. Todo o exército vai se esvaziar. Não vai ter nem anjo lá em cima, nem espírito de quem morreu, de seres humanos. Tudo vai estar junto com Yahweh. Até os espíritos dos que morreram com ele vai vir. E vestido de linho fino, branco e puro. Olha aqui, olha, ele vai vir. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E eles a regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagado vindo do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha só, gente. Então essa terceira ressurreição das outras multidão que morreram de outras formas que não foi a grande tribulação e nem a marca da besta. Você viu a tratativa? Que interessante. Agora, antes de eu continuar, bom, voltou, tá, nação? Então, nação, marca aí numa folha de papel, pega uma caneta aí rapidinho, tá no trabalho, pede uma caneta a alguém, para você mesmo examinar em casa. Porque eu sei que dúvidas ficam. Porque uma coisa é eu falar para vocês, outra coisa é vocês procurar na Bíblia. Ainda mais se vocês quiserem mostrar para alguém. Então já vamos fazer isso aqui agora, porque talvez a tua dificuldade hoje foi a minha dificuldade um dia. Então vamos lá. Vamos pegar aí. Depois vocês encontram, gente, aquela ressurreição que Yahushua ele ressuscitou. Essa é a primeira, tá, gente? Vocês procuram depois no dever de casa. Procura onde está a passagem que Yahushua ressuscitou e mais 500 veio com ele. A segunda fase da ressurreição, ela acontece em Apocalipse 7, verso 9 ao 17. Marca aí. Essa é a segunda fase, porque a primeira fase, lembra que foi aquela que eu não estou lembrado agora, que eu não anotei, que é quando Yahushua ressuscita. E ele ressuscita mais pessoas quando ele vai no inferno. Aquela é a primeira fase da ressurreição. A segunda fase é essa que vai acontecer depois do terremoto. Então você pode até anotar na tua Bíblia aí, no Apocalipse 7, do verso 9 e 17, a ressurreição depois do terremoto. Bota assim para você poder entender. Bota assim, a segunda fase, ressurreição depois do terremoto. Colocou?
Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Aí se você, né, às vezes a pessoa, ela tá anotando, ó. Eu tô botando aí, ó. Olha aí, ó. A segunda fase do Apocalipse, tá, gente? A primeira fase eu não me lembro a passagem, vocês vão ter que procurar também, que é quando Yahushua ressuscitou. Essa aqui é a segunda fase, que é o que nós vamos esperar agora. Depois do terremoto, essa ressurreição vai acontecer. Está em Apocalipse 7, 9 e 17. Eu estou botando aqui para vocês anotar direitinho. É importante que vocês anotem, gente. É importante que vocês anotem. Isso vai arrumar a casa. A terceira fase da ressurreição, ela está em Apocalipse 19, 6, 17. Quando o Salvador vier lá do alto para lutar no Armagedon. Essas pessoas que vão ressuscitar aqui, elas vão se unir às que já ressuscitaram lá atrás. Porque tudo está acontecendo na vida temporal dos 6.000 anos. Eu fiz um gráfico, vou mostrar para vocês já. Então, Apocalipse 19, 6, 17. E a quarta fase é quando acabar os 6.000 anos, que a besta for lançada no lago de fogo, o dragão for amarrado, e aí acabou os 6.000 anos, não tem mais morte, a morte também ela não vai conseguir matar mais ninguém, que é Apocalipse, capítulo 20, do verso 4 ao 6. E olha que essa ressurreição aqui do 24 é os que foram degolados, olha, botaram a marca da besta, não botaram, não aceitaram, olha. Apocalipse 20, verso 4, 6. Esse aqui são todos que farão parte da quarta etapa dessa primeira ressurreição. E última ressurreição, a última etapa dessa ressurreição vai acontecer antes dos 1.000 anos, que é essa daí. Aqueles que morreram na época da besta. Show, até aí, beleza? Ficou legal para vocês? Isso aqui é para vocês terem... Gente, vocês vão se maravilhar quando vocês mesmos começarem a ler. Vocês vão viajar no tempo. Vai ter sentido a vida para vocês. Imagine depois do terremoto você ver pessoas que morreram que você nunca imaginou que viria mais na tua vida. Só que essas pessoas, olha bem, gente, essa próxima ressurreição, quem vai ressuscitar, nenhum de nós vimos e conhecemos, porque são nossos familiares da época da escravidão, da Inquisição, lá de 1800, 1700 até 1900. Então, essas pessoas que vão ressuscitar agora, se nós estivermos vivos nesse dia, não conheceremos ninguém, ainda que sejam da nossa família, porque nós não vivemos a época da escravidão. Você compreende? A coisa de Yahweh é muito correta, não tem nada aqui de anormal. É natural, mas é tanta pessoa que é ressuscitada, eu não conheço ninguém. Porque nós não vivemos a época da tribulação, da grande tribulação. Nem os branquinhos, nem os pretinhos, ninguém viveu a época da grande tribulação, que foi a escravidão e a Inquisição e o sofrimento dos africanos. Não vivemos aquela época. Então é natural que essas pessoas que vão ressuscitar vão ser novas para a gente. Agora, a terceira ressurreição que vai acontecer no meio do Apocalipse, lá no capítulo 19, lá sim, ali sim serão todos que vão ressuscitar a partir dos que morreram da grande tribulação, que creram no Salvador, ou que até enganados, porque muitas pessoas enganadas, elas buscaram o Salvador, gente. E a Bíblia fala que o reino dos céus, ele é alcançado por esforço. E muita gente entrou na religião se esforçando
ainda que em vão, para tentar achar o Salvador. Isso vai ser muito levado em conta. Algumas até deixaram de fazer coisas erradas. As suas obras melhoraram muito quando elas soube que existia um Salvador, ainda que elas não conseguiram encontrar. Que peso isso vai ter para Yahushua, né? Quantos evangélicos que entraram na igreja evangélica, mesmo o Salvador não estando lá, mas a intenção deles era encontrá-lo. Tudo isso foi visto pelo Criador. Não pense você que essas, mesmo sendo enganado, que essas coisas passou batido, que não passou. Não é verdade? Então, gente, olha, uma outra informação, eu sei que o pessoal faz muita confusão com grande tribulação. Você fez a anotaçãozinha lá? Beleza. Eu acho que depois que você fez essa anotação, tu vai se achar. Então, gente, olha bem. Uma outra confusão para a gente poder selar a ressurreição, que acontece nessas etapas, é a grande tribulação. Quer ver? Quando a gente vem aqui, olha a confusão, gente, como é que ela foi muito bem elaborada. Muito. Deixa eu pegar aqui. Olha bem. Dá uma olhadinha aqui. Olha por que tudo no Apocalipse é confuso. Olha essa passagem, por exemplo, do verso 14, onde está pintado de amarelo. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branqueado no sangue do Cordeiro. Cara, presta atenção, você está numa igreja evangélica. Você sabe que o anticristo só vai vir lá no Apocalipse 13. Isso aqui está acontecendo em Apocalipse 7. Se isso aqui está acontecendo no Apocalipse 7 e as trombetas nem foram tocadas, que tribulação é essa? Quantos evangélicos não devem ter ficado maluco, doido da cabeça mesmo? Que respostas que os pastores da abadia deram quando alguém pergunta: mas pastor, se a tribulação, se a grande tribulação vai ser quando a besta vier, como que essa grande multidão aqui vieram da grande tribulação em Apocalipse 7, se a besta só veio no Apocalipse 13? E aqui ainda nem abriu ainda as trombetas, nem foram tocadas, e a besta quando vier vai ser na 7ª trombeta. Olha que confusão que isso fez, gente. Sabe por quê, nação? Porque essa grande tribulação que você está vendo aqui, nós fomos ensinados que ela vai acontecer quando a besta vier. Isso é falso. E nós vamos te mostrar com Mateus capítulo 24. A grande tribulação não é quando a besta vai vir. Ela já aconteceu no período dos apóstolos, quando Yahushua morre no madeiro, ressuscita. É avisado para os que já estavam vivos naquela época que aquele pessoal na época de Yahushua ia passar pela grande tribulação. Isso foi na época, logo após a morte do Salvador. Vamos ver aqui em Mateus 24. Devagarzinho, gente. Vamos tirar aqui, gente, em Mateus 24, nós vamos ter informações valiosíssimas. Então anota aí, se você quiser, que eu preciso que você anote, se você puder, para você ver o que vai estar aqui escrito. Para você lembrar: caramba, o Edinho falou que disso aqui e realmente estou enxergando na Bíblia. Então, olha bem, o que nós vamos enxergar aqui? Vamos enxergar acontecimentos antes da grande tribulação, acontecimentos quando aconteceu a grande tribulação e o terremoto. Eu vou parar no terremoto. E vocês sabem que a besta, o dragão, os anjos caídos só virão depois do terremoto. E vocês vão reparar aqui no Mateus 24 que a grande tribulação ela acontece antes do terremoto.
E a besta só vem depois do terremoto. Se quiser tirar a tua dúvida, Apocalipse capítulo 6, verso 12. Tá, gente? Então, depois do terremoto, então a grande tribulação, ela aconteceu antes do terremoto. O terremoto nem teve ainda. E a besta só vai vir depois do terremoto. Vamos tirar essa dúvida? Mateus 24, verso 8 ao verso 29. Mas todas essas coisas são princípio de dores, então vos hão de entregar para sede atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Isso vai acontecer? Ou isso está acontecendo? Ou já aconteceu? Isso aqui já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, mas com pessoas diferentes. Entenda bem, essa etapa aqui de ser perseguido pelo nome, veja que está tendo um diálogo presente ali. Não é uma profecia para o futuro, mas é algo que está acontecendo com todo mundo hoje, mas que naquela época aconteceu com um povo específico. Ele está dizendo, olha só a conversa de Yahushua. Ele está dizendo, então vos hão de entregar para ser atormentado. Yahushua está falando com pessoas que estão vivas, que aquelas pessoas, elas vão ser atormentadas. Não está falando de futuro, vocês vão morrer, mas lá na frente, familiares de vocês vão ser entregues para ser atormentado. Não, Yahushua está falando que isso ia acontecer com aquelas pessoas que estavam ali no momento ouvindo ele. Tanto que ele fala, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Foi o que aconteceu. Você viu, o próprio Paulo foi odiado, o próprio Pedro foi odiado, os discípulos foi odiado, os branquinhos foi odiado lá na Bíblia. Depois tivemos a história fora da Bíblia de Diocleciano, Dionísio, Adriano, onde os cristãos, que eram do povo branquinho, foram perseguidos, jogados na arena. Verso 10, e nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso aconteceu no próprio Império Grego-Romano, gente. Olha lá a época de Cláudio, a época de Alexandre o Grande, as punhaladas. O povo preto também, quando William Lane, ele veio trazendo aquela ideia de não deixar os negros pensar, de colocar o preto mais clarinho contra o preto mais escuro. Então dali começou a um odiar o outro, porque o negro, que era mais pretinho, começou a odiar o negro que era mais clarinho, e o negro mais clarinho começou a odiar o negro que era mais escurinho. Isso está na carta de William Lane, nós lemos aqui numa passagem, numa live para você. O branco mais rico começou a pisar em cima do branco mais pobre. O branco mais pobre começou a desejar a morte do branco mais rico. E as punhaladas no Império Branco, dos Askenazi e dos nossos irmãos branquinhos, foi um derramamento de sangue. Isso aconteceu também com o povo de África. Então muitos foram escandalizados naquela época. Muitos traíram. Isso aqui foi coisa do passado. E algo está botando no futuro para um povo que está conversando no presente dele. Ele está dizendo, vocês serão escandalizados, vocês vão se trair, vocês vão se odiar, né? Ele está dizendo ali, E no verso 11 está dizendo, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, que foram os cavaleiros templários, priorados de Sião, que chegaram com o navio, mentindo para eles que era para eles ir para o lugar que o Salvador estava lá, e o Salvador já tinha alertado, quando alguém disser, vai para o deserto, eu não estou lá, não vá. Mas eles foram e entraram no navio tráfico negreiro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que, por exemplo, muitos hebreus, muitos judeus da época se esfriaram. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha a promessa para o povo. Tudo é para aquele povo de lá.
E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Agora está fazendo uma profecia geral, né? No finalzinho dessa trama, ele já vai fazer agora uma deixa geral que vale para todas as épocas. E este evangelho do reino, essa promessa do Jardim do Éden, será pregado em todo mundo. Isso não era pregado há algum tempo, gente. E sabe quem é que está pregando isso para todo mundo? Vocês. Vocês que estão no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, vocês que estão com as suas redes sociais, vocês são essas pessoas que estão pregando esse evangelho do reino para todo mundo. Quando você posta algo na rede social, você está fazendo com que pessoas do mundo todo venham ver em tempo recorde o que você postou. Nós somos essa geração. E tem que se alegrar, não tem esse negócio de orgulho, não. Tu não tem que, mas eu não posso me orgulhar. Tu tem que ficar alegre e privilegiado por tanto pecado que nós temos e a nos escolher para essa tão grande missão. Então tudo isso, olha bem, gente, tudo que você leu aqui agora, do verso 8 ao verso 14, aconteceu antes da escravidão do povo judeu preto. Aí, gente, ele vai falar da grande tribulação. Isso aqui está na tua Bíblia, tá? Agora, gente, aconteceu algum terremoto para que a grande tribulação seja da época da besta? Não. Olha onde vai acontecer o terremoto, gente. Vou até adiantar. Lá embaixo, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. A mesma passagem de Apocalipse 6,12. Então a besta, ela só vai vir depois de uma série de eventos depois do dilúvio, depois do terremoto. Então veja, a grande tribulação, ela acontece antes do terremoto. Então como é que a grande tribulação é da besta? Se a besta vai começar, ela vai vir depois que vier os anjos caídos, o dragão, aí depois vem a besta, as duas bestas. Gente, só depois, pode pegar lá Apocalipse 6,12, só depois do terremoto que a besta vem. Então se a besta vem depois do terremoto, a grande tribulação não é no período da besta, nunca foi. Mas como os pastores repetiram essa mentira várias vezes, ela passou a ser uma verdade, porque as pessoas fizeram o quê? As pessoas, elas não examinaram, né? Não examinaram. Tivemos aqui um problema de novo, né, gente? Então aí que está o grande problema, né? Deixa eu só ver se eu consigo resolver aqui, gente. Ai, meu pai. Só um momentinho, gente, que eu dei mole aqui numa coisita. Vamos ver se eu consigo trazer a minha imagem para cá. Nossa, é complicado, né, gente? Por mais que a gente trabalhe para fazer o negócio certo. Deixa eu ver, calma aqui, só um momentinho, gente. Bom, gente, eu estou com um problema aqui. Vou tentar trazer de volta aqui minha imagem. Só um momentinho. Então, pessoal, enquanto eu estou trazendo aqui, vamos conversando aqui um pouquinho. Então, pessoal, você viu aí que a ressurreição, ela tem quatro fases. Quatro fases de ressurreição. Deixa eu só tirar aqui. Eu já coloco. Quatro fases de ressurreição, gente.
São 4 fases. Olha só, gente, a gente pensando que é uma só. E os líderes, eles fazem o quê? Eles fazem uma salada. E a gente pensa que... Até porque o que nós estamos falando aqui, gente, isso é maluquice para muita gente. Tem muitas pessoas que não vão aceitar isso que a gente está falando aqui, não. Eles nem vão se dar o luxo de ler, porque pastor é preguiçoso. Gente, todo pastor é preguiçoso. Todo pastor evangélico é preguiçoso para ler Bíblia. Então não adianta você mostrar para ele que ele não vai ler. Se ele não lê nem para ele. Então, mais uma vez, olha ali, ó. A grande tribulação, gente, olha. Quando, pois, vide que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, onde é o lugar santo? Jerusalém. A mesma que está hoje debaixo do oceano. Jerusalém é o lugar santo. E aqui é quando vocês vê a abominação da desolação, não é o abominador, não está falando de pessoa, está falando de uma situação que é a abominação da desolação, ou seja, a escravidão vai chegar para a casa de Judá. Aquilo que era abominável para eles, aquela abominação que eles não acreditavam, nádegas de fora, pé descalço, passando fome, acorrentado, sendo levado para uma terra distante como escravo, essa abominação, eles não acreditavam. Eles nunca acreditavam que eles podiam ser desolados, porque eles eram filhos de reis. Mas quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, ou seja, chegou em Jerusalém pela primeira vez, as 12 tribos vão ser capturadas direto de Jerusalém. Isso nunca tinha acontecido. Mas para eles poderem confundir as pessoas, eles chamam o povo preto de afrodescendente, para dar a impressão que os escravos vieram da África. E isso é uma grande mentira, nação. Os escravos não vêm da África. Eles vêm quando Jerusalém ainda estava no seio da terra. Mas para fazer uma manobra, eles falam que nós somos afrodescendentes e você nunca vai saber que a abominação da desolação, ou seja, a primeira vez que as 12 tribos são capturadas dentro do seu próprio território, onde elas eram protegidas por Melquisedeque. Só que Melquisedeque não está mais lá. Que quando ele morreu no madeiro, ele rasgou o véu. O véu está vazio, ou seja, Jerusalém agora, a partir da morte de Arruxa, ela fica sem proteção. E pela primeira vez que Melquisedeque não fica mais dentro do Santo dos Santos, porque ele morreu e ressuscitou, agora não tem proteção para o povo da casa de Judá. Então a abominação da desolação, que era para eles impossível, porque eles sempre se sentiam protegidos dentro de Jerusalém, a sua proteção morreu no madeiro, ressuscitou e subiu aos céus. Não está mais dentro daquela cabine, dentro daquela cortina, porque ali ele rasgou o véu. Então agora como é que esse povo dentro de Jerusalém vão se proteger? Então está dizendo bem claro, quando pois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, isso não é para a besta do Apocalipse, já aconteceu. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não é para ninguém fugir para o monte hoje não, gente. Está cheio de pastores aí evangélicos dizendo para o pessoal fugir para o monte, que a besta está vindo. Isso aqui não foi nem para a besta, isso aqui foi para os Askenazi, os escravagistas, que estavam levando a casa de Judá, cumprindo a grande tribulação que já tinha começado com os astecas mais incas na América. Ou seja, a grande tribulação nem acontece com a casa de Judá. Ela já estava acontecendo no país onde a casa perdida de Israel estava habitando, que eram as Américas. E agora a casa de Judá passa a fazer parte dessa grande tribulação. Os branquinhos também, a igreja foi perseguida. E aí ele vai dizer, ele está dizendo isso aqui para quem, gente? É profecia para o dia de hoje? Não, isso aqui foi para aquelas pessoas que estavam vivas. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Foi verdade, as grávidas foi a que mais sofreram, porque elas eram jogadas do porão. Muitas batiam com a barriga, estourava a barriga, amassando a criança, destruindo aquele feto.
E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Por quê, gente? Que a fuga não podia acontecer no inverno e no sábado. Por que essa escravidão jamais poderia acontecer no inverno e no sábado? Por que será? Primeiro, imagine você nu, pelado, sem roupa, num porão gelado e no inverno. Analisa bem, o inverno do Oriente não é igual ao inverno do Ocidente. E o calor do Ocidente não é igual ao calor do Oriente. São duas estações opostas. O que tem de calor no Ocidente, em nível elevadíssimo, é o que tem de frio no Oriente, em frio altamente elevado. E por que no sábado? Por que eles tinham que orar para que a fuga não fosse no sábado? Porque olha bem, gente, Iago está falando para essas pessoas aqui que ia ter como elas fugir. Dá uma olhadinha. É como se Iago estivesse dizendo, olha, vai haver a escravidão, eles vão vir, mas vocês vão fugir. Iago estava mostrando para eles o caminho para não vir como escravo para a América. O caminho para esses pretinhos não fazerem parte da grande tribulação. Iago estava mostrando para eles o caminho da fuga. Só que pediu só para eles orar. Olha o verso 20. Dá uma olhada ali, ó. Verso 20. E orai para que a vossa fuga, veja, Iago estava instruindo essas pessoas ali que elas não seriam levadas como escravas, elas seriam poupadas, mas elas teriam que fugir. Mas eles teriam que orar para que a fuga deles não acontecesse no inverno, porque eles morreriam no meio da selva, dos morros gelados, né? E no sábado, as portas de Jerusalém costumavam fechar, o que poderia dificultar a fuga deles. Então Iago, amoroso, e Yahushua muito amoroso, ele está conversando com pessoas da época dele. Não é para você fugir para o monte hoje, porque a grande tribulação não vai mais acontecer. Ela só aconteceu uma vez. Tanto que ele vai falar aqui, para eles, eles que estão vivos, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, ou seja, 400 anos de escravidão, de inquisição da morte de povo branco, de invasão e morte de povo africano, na mesma época, não vai acontecer mais. Nem a besta do Apocalipse, ela vai trazer grande tribulação, porque grande tribulação envolve sofrimento a longo prazo. E a besta, ela não vai ter longo prazo. O reino da besta, apesar de ser muito comentado pelos religiosos, ela vai ser de curto prazo. A besta não vai ter essa moral para poder criar uma grande tribulação. Olha bem, gente, é só você fazer as contas. O que é pior? Você ir para o tronco, ter as suas unhas arrancadas, ser pendurado numa vara pelo ânus e saindo pela boca, ver seus filhos sendo jogados aos jacarés, leões, tubarões, por 400 anos, e uma besta perseguindo as pessoas por 3 anos e meio. Qual dos dois você acha que é mais castigo? Primeiro, a besta não vai vir para castigar todo mundo. E até para castigar, ela vai ter que induzir na mente colocando a marca. A besta, ela não vai nem chegar a 4 anos. E os líderes estão dando para a besta um ato de heroísmo. E Iago vai acabar com a besta. Ela vem para ser destruída, para ser detonada por Iago, para ser jogada no lago de fogo.
Ela vai ficar 3 anos e meio? Vai botar a marca? Vai. Para ter uma ideia, a besta, que é o Lúcifer, vai ser tão incompetente, tão fraco, que nem Lúcifer vai botar a marca na testa das pessoas. Quem vai colocar vai ser o quê? Vai ser a imagem. Agora, a grande tribulação de 400 anos que o mundo está desprezando e desprezam, você não vê Rede Globo falar desse maior castigo que já ocorreu no universo de 400 anos. Globo não fala, Band não fala, escola não fala, banco não fala, igreja não fala, templo não fala, ninguém fala, porque eles querem que isso caia no esquecimento, para difundir uma grande tribulação e botar na conta da besta o que para a besta não lhe cabe, porque a grande tribulação ali, no caso, não é a besta que vai trazer, mas foi uma maldição para as 12 tribos que quebraram a aliança do Criador. E vamos aqui, ó. Se aqueles dias não fossem abreviados, olha só, gente, aqui que você vai ficar mais pasmo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são esses? Não é a casa de Judá? Veja, as 10 tribos asteca mais inca, não foi com eles que Yahweh estava falando. Os astecas mais incas, eles cumpriram os 400 anos, desde 1500 até 1900. Mas esse povo que Yahweh está falando é a casa de Judá. E veja, eles só passaram por 100 anos de escravidão. E reduziu a carga escravagista dos pretos de Judá. Por que, Edson? Porque o castigo da casa de Judá foi pior do que os astecas mais incas. Porém, os astecas mais incas viveram muito mais tempo na mão dos senhores do mundo do que dos judeus, o que dá um certo empate. Ou seja, os astecas mais incas têm uma escravidão de 400 anos, mas não tão intensa quanto a casa de Judá. E a casa de Judá tem uma escravidão mais intensa, mas não com tanto tempo como os astecas mais incas. Se por um lado, as 10 tribos, que eram os astecas mais incas, viveram mais tempo na escravidão, mas eles sofreram menos. E por outro lado, a casa de Judá sofreram mais na escravidão, mas viveram menos. Foi menos tempo de escravidão. O que vai ficar um 0 a 0, né? Porque uma coisa é você estar numa fogueira você bota a mão numa fogueira, tá? Que a fogueira é grande, por 1 minuto, e o outro bota a mão no foguinho, mas por 1 hora. Os dois vão trazer sofrimento. O foguinho do palito de fósforo na sua mão por 1 minuto, e você botando a tua mão na fogueira por 1 segundo. 1 segundo com a mão na fogueira faz o mesmo estrago do que um palito de fósforo na sua mão por 1 minuto. Então, ambos tiveram o mesmo sofrimento, se tu analisar. Só que um foi através do tempo, por um castigo menor, mas muito tempo acabou sendo grande, e o outro, um castigo muito grande, mas foi pouco tempo, mas mesmo sendo pouco tempo, foi muito grande o castigo. Então, os dois castigos, se fosse para escolher um dos dois, gente, os dois foram terríveis. Só que Judá chega atrasado porque ela vai assistir a morte de Arruxa no madeiro. Você compreende? Então aqui ele vai dizer: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Gente, se Yahweh não abrevia esse dia aqui da escravidão da casa de Judá, nós não estaríamos mais aqui hoje. A Inquisição, gente, quantos brancos foram jogados dentro da fogueira pelos Askenazi? Se Yahweh não abrevia também, não haveria gente branca pobre hoje, só os ricos e milionários escravagistas. E Yahweh, ele abreviou esses dias
para que a casa de Adão, que é Jafé sem Cã, não viesse a ser exterminada da terra, como eles quiseram fazer com os astecas, mais e incas dentro da sala de aula, quando dizem que os astecas, mais e incas são civilizações extintas, e não são. Verso 23: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dei crédito. Aqui foi o erro da casa de Judá, porque eles, se vendo na pior situação, os brancos askenazes, escravagistas, cavaleiros templários, mentiram para eles: olha, o seu Cristo está lá, vamos lá. E a já tinha avisado: ó, se alguém disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito. Mas eles já foram logo se dando: eu quero ver Cristo, ele morreu, disse que ele ressuscitou. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que foram os cavaleiros templários, tanto que eles têm a imagem da cruz, os pionados de Sião, que hoje é a igreja católica, a evangélica, a religião. Então vai ter falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível foram, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, olha, ele está falando para quem, gente? Para quem está vivo. Não é uma profecia para nós. Ele está dizendo: olha, gente, vocês estão aqui comigo, ó. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. E o que eles fizeram? Saíram. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Eles entraram na casa, e lá estava a arapuca, lá, porque os askenazes já estavam lá dentro. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão aos abutres. Ou seja, ele está dizendo: não deixa que ninguém engane vocês, que o Salvador está ali. Oh, Deus está aqui, vem aqui na casa de Deus, Deus está aqui. Amanhã na casa de Deus você vai receber a rosa, vai lá na minha igreja, porque olha, lá é a casa de Deus, Deus está lá. Você vê, até hoje pessoas vão sendo enganadas, e a Rússia está dizendo: não acredite. Se alguém disser que eu estou no interior da casa, porque a igreja não é a casa de Deus. Então, se alguém disser lá na televisão, né, gente, imagina, gente, vem na casa de Deus. Se alguém disser que eu estou lá, não acrediteis. Não acrediteis. Não vá. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Yahushua, ele vai vir no meio do oceano, ele vai descer sobre o topo de Jerusalém, e o ocidente e o oriente verá ele. Não vai precisar ninguém dizer: vamos lá em casa para ver Yahushua. Yahushua não vai aparecer na casa de nenhum pastor, de nenhum profeta, de nenhum apóstolo, de nenhum rabino, de nenhuma congregação evangélica, judaica, católica, espírita. Vamos lá na igreja que Jesus vai vir, vai estar lá, Yahushua vai vir. Não. Yahushua não vai vir dentro de templo, e muito menos de mão dada com o pastor, rabino, padre. Ele vai vir no topo de Jerusalém, que vai subir os outeiros, estalando-se ali o Monte Sião, e todo o joelho verá, todos, do oriente ao ocidente, mostrando que a terra nunca foi uma bola, ela é circular, ela é plana. E isso o sistema até proibiu de falar da terra plana. Vocês estão proibindo, gente, por que será? Eles não têm medo de povo pequeno? Por que será que estão proibindo de falar de terra plana? E está proibindo mesmo. E ele diz: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Os abutres, gente, eles vão se ajuntar. Só que abutre é uma ave de rapina que só existe no Oriente. No Ocidente, a ave de rapina é o urubu. Nós aqui não conhecemos abutres, iremos conhecer nesse dia. Olha ali, ó. Ele não fala Oriente e Ocidente? Não é? Olha lá, ó. Aqui, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e do Ocidente, olha, quem é que está no Oriente? Os abutres. Essa ave só existe no Oriente.
no Ocidente é urubu. É basicamente isso aqui, gente, ó. Você nunca viu um abutre na tua vida, porque o dia que você vê, você desmaia. O povo do Ocidente só vai ver abutre nesse dia que Jerusalém subir. Porque abutre só existe na Ásia, na África e na Europa. Não existe na América. Na América só existe urubu. E aonde tem urubu não pode ter abutre. Aonde tem abutre não pode ter urubu. E a Bíblia está dizendo que o abutre vai ser conhecido também do Ocidente, o que vai despontar um grande milagre. Porque o abutre só pode ser visto pelos asiáticos, africanos e europeus. E mesmo assim, é raro. Quem toma conta do Ocidente são os urubus. E os urubus conhecem muito bem a carnificina da morte do povo de Arro nessa terra banhada em sangue chamada Brasil ou América. E o abutre sabe dos branquinhos o quanto eles sofreram por terem defendido o nome de Arusha. Essas duas aves se encontrarão naquele dia, porque abutre e urubu são apenas nomenclaturas para o que você conhece como ave de rapina. Aqui nós fizemos uma linha do tempo para você. Então nós temos aqui o Velho Testamento, a morte de Yahushua, a grande tribulação, nós não estávamos nascidos aqui ainda, nossos dias, terremoto, que é o que vai vir, depois vai vir o selo e as duas ressurreições, aquela que foi a primeira que acontece no capítulo 7 da grande tribulação, depois no capítulo 18, 19, os que vão vir com Yahushua, de todos que morreram depois da grande tribulação. E depois vai ser soltado os gafanhotos, dragão, o anticristo, e dali para frente temos o Armagedon. Ou seja, a outra ressurreição está depois do anticristo. Então nós temos uma ressurreição depois que Yahushua morreu, temos a segunda depois do terremoto, temos a terceira depois que o anticristo, dragão e gafanhoto vierem, porque essa outra ressurreição vai vir com os outros espíritos que estão lá em cima, de mortos que já morreram, e que Yahushua trará para a terra para poder pegar os seus corpos na terra que ele vai presentear. E aqui a diferença das duas ressurreições. Para finalizar, para você entender. Os que vão ressuscitar em Apocalipse 7,14, eles vão ressuscitar como um prêmio por ter vivido a grande tribulação e ter vencido com morte, que foi a escravidão, inquisição de brancos, muito branquinhos com Yahushua foi jogado aos leões, nessa grande tribulação, e muitos pretinhos da África foram mortos pela invasão dos falsos árabes chamados muçulmanos. Então aqui está a diferença dessa ressurreição. Somente os que fizeram parte, tanto branco como preto, não importa a raça ou cor, da grande tribulação, que já passou. Depois nós que nascemos depois da grande tribulação e se morrermos com Yahushua, seremos ressuscitados, mas não depois do terremoto, mas depois que a besta vier, naquela lá do 18. Se nós entrarmos no terremoto e não morrermos, veremos tudo isso. E o Apocalipse 20, verso 4, é a última ressurreição da primeira, a última etapa, que são o quê? Os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, ou seja, todos que participaram dos 3 anos e meio da besta, mas não se encurvaram diante dela. Então talvez a tua pergunta seja mais ou menos assim: Edson, dessas 4 etapas dessa ressurreição, e tem a quinta, mas a quinta é a segunda ressurreição, que vai pender para o juízo final, e dessa nós falaremos separadamente. Agora você vai me perguntar: Edson, eu faço parte de qual ressurreição?
Da primeira, que a Rússia ressuscitou? Não, aquela foi o pessoal da grande do Velho Testamento. Eu faço parte da segunda, que são os que vieram da grande tribulação? Não, esses são nossos parentes, nossos familiares que viveram nessa época da escravidão, da Inquisição, da invasão dos muçulmanos na África, e nós não chegamos a conhecer, ainda que sejam nossos tataravós, nossos tataratio, a gente não conhece, mas eles virão. Faremos parte, então, Edson, da terceira fase da ressurreição? Sim. Se você morrer hoje, preste atenção, a sua ressurreição é a de Apocalipse 19, 6, 17. Anota para você estudar isso. Lê com teus olhos. Se eu morrer hoje, eu não vou fazer parte da próxima ressurreição, porque a próxima vai ressurgir quem? Os que fizeram parte da grande tribulação. Lê lá Apocalipse 7. Dá uma lida lá. Nós não vivemos a época, seria uma injustiça nós ressuscitarmos junto com quem viveu a pior época do universo, do planeta, que foi a grande tribulação. Então esses vão ressuscitar na frente da gente, se nós estivermos mortos. Só se nós morrermos. Se amanhã tiver um terremoto e nós não morrermos e estamos com a Rússia, não morreremos nunca mais. Isso é legal. Agora, se eu morrer agora, antes do terremoto, todos que morrerem agora, antes do terremoto, só ressuscitaremos depois que a besta vier. Ainda nessa vida temporal, no Apocalipse 19, 6, 17. Porque a Rússia prometeu ressuscitar todos que morrerem dentro dos 6.000 anos antes da besta, nessa vida temporal. Agora, todos que morrerem no período da besta, esses ressuscitarão só quando acabar os 6.000 anos, que é no Apocalipse 20, onde está escrito que são aqueles que não adoraram a imagem da besta. Poxa, nação, eu espero que essa live ela tenha ajudado você a diferenciar essas 4 etapas da primeira ressurreição. Recapitulando então, primeira ressurreição foram aqueles do Velho Testamento que ressuscitaram com o nosso Salvador. Segunda etapa da ressurreição vai acontecer depois do terremoto. São aqueles que fizeram parte lá atrás da história do Brasil, da grande tribulação, dos branquinhos, pretinhos, escravidão, Inquisição, arena. Terceira fase, depois que a besta vier, aí sim, os que tiverem mortos, mas estão com Yahushua, virão junto com Yahushua para combater junto com os anjos as pessoas e anjos caídos e demônios que estarão no Armagedon. Ou seja, se você morrer hoje com Yahushua, você virá nessa época e você vai combater junto com Yahushua toda a força do mal. Imagina. E a quarta fase da ressurreição será aqueles que fizeram parte da grande tribulação, mas não botaram a marca da besta e nem adoraram a besta. É cada um com a sua tratativa, para que Yahweh não faça injustiça e que Ele possa colocar no nosso coração agora, depois desse conhecimento, um sentido para a tua vida. Até a próxima live, nação. Tamo juntos e vamos para cima. Valeu, nação. Depois tamo de volta. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu
Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas vão soando, o seu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Yahweh vem me salvar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. O cefeiro lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando e o seu nome a chamar. O Rei está voltando,